Senhor Jesus, unindo-nos em prece, rogando-te o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, daqueles colaboradores, Senhor, que do plano espiritual gerenciam as tarefas desta casa que nos acolhe, que eles possam, mais uma vez, nos amparar através da inspiração, através da intuição, para que tenhamos condições, Senhor, de alçarmos voos e que o nosso entendimento se amplie, possibilitando-nos novas aberturas para o conhecimento que renova. Nós queremos te rogar em função de nossos familiares, por aqueles que estão conosco no plano físico, por aqueles que já passaram para o plano espiritual, para que eles também usufruam, mestre amigo, das parcelas de bem, de paz, que nestes momentos nos envolve a todos. Nós te rogamos, Senhor, o bom encaminhamento de nossa tarefa e que ao nos aproximarmos do término do nosso encontro, possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, amado Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer recebê-los, satisfação dividir com vocês esse espaço. Para mim é sempre motivo de alegria estar aqui. E aí, a nossa lição é a lição 41 do livro Justiça Divina, é continuidade das nossas atividades. Para a gente, então, perceber como é que essa lição foi nos trazida, eu vou ler do Céu e o Inferno, que é a base para a inspiração do livro Justiça Divina, a lição que é motivo do nosso comentário. Está na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, item 16. E os amigos espirituais dizem o seguinte: entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos, os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem à sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço, a fim de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Então, foi essa mensagem que deu origem a esta proposta que Emmanuel traz para nós no livro Justiça Divina. Eu tenho dito aqui algumas vezes
que a nossa reunião, ela é um conjunto de forças que a nossa união somatiza, multiplica, tornando o nosso espaço de convívio um momento de tratamento. Porém, nós não temos condições para que esse tratamento se efetive na sua vida, porque você é o responsável por essa manipulação. Se a gente perceber, é exatamente o que os amigos espirituais estão falando no Céu e Inferno. A soma de nós todos tem uma força que nós somos, por enquanto, incapazes de entendermos. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: bem de todos, reunião pública de 26/6/1961, primeira parte, capítulo 3, item 16 do livro Céu e Inferno, lição que nós acabamos de ler. Todos os bens fundamentais da existência fluem, generosos, da natureza, a benefício de todas as criaturas. A luz se derrama do firmamento, não é patrimônio particular. A gente vai percebendo que a proposta de Emmanuel é ir nos dando condições de percebermos a lei que Deus nos proporciona para a nossa caminhada. Então ele começa falando conosco que os bens fundamentais da vida não têm dono, é repartido de igual forma para todos. E aí ele começa falando da luz. Então a gente percebe a intenção de nos instruir com relação à nossa caminhada evolutiva. Ele continua: as correntes aéreas são agentes alimentícios inesgotáveis. Mares amigos banham todos os continentes. Correm fontes em todas as direções. Surgem plantas para todos os climas. E no próprio corpo, o sangue há de circular incessante para que a inteligência possa viver. Ele vai dando para a gente condições de perceber algo muito além do que a nossa vã filosofia. Ele vai falando que as nossas possibilidades que recebemos do plano espiritual circulam no nosso corpo físico através da nossa corrente sanguínea. Só que isso nós temos que nos dedicar para entender, porque senão vai passar batido. É natural que quando nós pegamos a leitura, nós estamos preocupados com o final. E esquecemos que até chegarmos lá no final, inúmeras oportunidades nós podemos deixar para trás. Ele continua: não retenhas assim os valores que entesouraste. Não desconheces que o pão excessivo é o prato do vizinho em necessidade? Entretanto, há diferentes recursos por dividir. Ladeando mesas fartas, há corações semi-sufocados no desespero. Por trás dos gestos que te golpeiam, há tramas obscuras de obsessão. Na retaguarda dos crimes que te revoltam, há influências que não desvelas de pronto. Quem errou, sofre estorvos que te escapam à senda. Quem calunia ou persegue, ignora o que sabes. Descerra as portas do coração para compreender e servir, repartindo os bens que ajuntaste no espírito. A felicidade, para ser verdadeira, deve ser repartida. O ouro nas mãos de um só homem é moldura da sovinice, mas passando para outras mãos é trabalho e beneficência. Se a gente percebe, ele está dizendo para a gente o seguinte: se você se sente bem vindo a esse encontro no domingo, é responsabilidade sua fazer com que outras pessoas sintam-se bem na sua presença. É responsabilidade nossa a construção de um meio capaz de
nos fornecer a felicidade que nós estamos buscando. Então, são informações sutis, que nós temos que tentar, de alguma forma, sair do nosso plano de existência, o físico, que nós estamos envolvidos pelos nossos interesses imediatistas, e sublimar, sair e olhar lá no futuro, o que que você está buscando, o que que você está plantando hoje, que você vai colher lá no seu futuro. E muitas vezes, se você busca o caminho do Evangelho, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que a matéria te impõe, muitas vezes como sendo o resultado do seu sucesso. Ele continua. O conhecimento insolado é lâmpada sem proveito. Perdão. O conhecimento isolado é lâmpada sem proveito. Contudo, transitando de cérebro a cérebro, é ciência e cultura. Entre as sombras dos que reclamam e azedam, malquistam e ferem, sê a luz que abençoa sempre. Faze ao outro o que desejas, seja feita pelo outro, a ti próprio, diz a lei. Isso quer dizer que alguém, para ser feliz, precisa ajudar alguém. Felicidade, no fundo, é bondade crescente, para que a alegria se faça maior. E, sem dúvida, todos nós podemos dividir parcelas de bondade e alegria, mas a multiplicação vem dos outros. Então a gente vai percebendo que são informações sutis que Emmanuel nos traz. E aí a gente vai entendendo, então, quando se fala o bem de todos, como determinar o bem de todos? Se nós estamos em posições diferentes. E isso me informa que o que é bom para você pode ser amargamente ruim para mim. E aí, quando nós estudamos doutrina espírita, nós entendemos o livre-arbítrio. Porém, o nosso entendimento também é um entendimento limitado. Nós temos algumas dificuldades para extrapolar. Por isso, o encontro é fundamental. Aqui, os amigos espirituais trabalham na nossa intimidade para fazer com que a gente tenha um pouco mais de expansão para entender, se você tiver o coração aberto. Se você estiver repleto com os seus conhecimentos, satisfeito com eles, dificilmente você vai conseguir abertura para perceber algo diferente. Essa vai ser sempre uma proposta de esforço próprio. Então a gente vai percebendo que o livre-arbítrio não é a sua ação desordenada na vida. O livre-arbítrio é a responsabilização por todos os seus atos. E quanto maior a sua capacidade de percepção, de entendimento, maior é a sua capacidade de agir, maior a sua responsabilidade pelos seus atos, maior o seu livre-arbítrio em escolhas. Porque é comum a gente entender, eu tenho livre-arbítrio, então eu faço da vida o que eu bem entendo. A vida é minha. Nós temos que tomar alguns cuidados, porque existem alguns padrões nos cerceando. E alguns deles são as leis que Deus nos propõe, para não falar impõe. Uma delas é a reencarnação. Você acreditando ou não, você está sujeito. Então, alguns podem até acreditar que seja utópico, né? Mas será que é? Bom, sem a reencarnação fica difícil a gente responder algumas perguntas ou a gente responder a algumas atividades que nós visualizamos. Como entender? Então, é o resultado. Então, o bem de todos não é aquilo que é bom para mim. O que é bom para mim é aquilo que eu sou capaz de administrar no momento em que eu estou. O que é bom para você é aquilo que você é capaz de administrar no momento em que você está. E a gente vai percebendo que o meu bem de hoje não é o mesmo de ontem. Porque ontem
As minhas aptidões, as minhas vontades e os meus desejos eram outros. Então, a gente vai caminhando e vai abandonando algumas coisas que nós ontem entendíamos como sendo boas. Por isso, a lei de Deus impõe em nós o respeito para com o nosso semelhante. Respeitar as escolhas alheias é o primeiro princípio do amor universal. É dificílimo a gente entender amor sem o respeito. Então, eu te amo, né? Mas eu não consigo respeitar as suas vontades, respeitar os seus direitos. Eu te amo, mas se o seu comportamento estiver dentro de uma linha aceitável na minha condição. Então isso pode ser qualquer coisa menos amor. E muitas vezes ainda é um amor egoístico, porque eu quero as coisas do jeito que eu entendo que as coisas devem ser. Então, quando nós buscamos na lei divina o bem de todos, e aí Jesus começa a nos dar algumas orientações. Aí a gente vai buscar no Evangelho, né? Como é que a gente vai entender, então, o bem? Nós vamos buscar na carta de Tiago, a princípio. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a gente percebe que a sutileza está no conhecimento. E o Livro dos Espíritos, ele vai nos dar algumas informações com relação a essa capacidade de entendimento e ao que nos cabe fazer. Lá na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidades de fazer o bem? Esse é um questionamento íntimo nosso, né? Mas será que eu posso? Né? Será que, se eu nem sei o que é bom para o outro, como é que eu vou fazer? Porque normalmente o que nós estamos tentando implementar na vida do outro são as nossas experiências do passado, algumas vezes falidas, outras vezes vitoriosas. Os nossos conselhos devem primar pela nossa colheita e não pelo nosso plantio passado. Porque as nossas experiências são fundamentais para a nossa vida. Para a vida do outro, pode ser um desastre. Então ele está perguntando o seguinte: mas tem pessoas que não têm condição de fazer o bem. Mas será? E aí os amigos espirituais vão dizer o seguinte: haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem, e cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que vosso concurso possa ser necessário. Então, o nosso desafio, ele é constante, ele é diário, porque você tem que perceber quando o seu concurso é necessário e quando não é. E aí Jesus fala para a gente assim: olha, você dá a quem te pede, porque a quem pedir lhe será dado. E muitas vezes nós estamos querendo nos intrometer em assuntos que não nos é nem da competência. Então a vida vai trazendo para nós condições que muitas vezes nós passamos por cima, nós não avaliamos. Opa, né? Esse conflito é meu? Eu tenho que gerenciá-lo? Não. Alguém pediu o meu posicionamento? Principalmente sendo espírita, né? O ajustador do mundo. Então, o espírita se acha o cara que vai resolver todos os problemas do mundo. E muitas vezes atolado até o pescoço de problemas.
porque essa é a nossa vida. E problemas que muitas vezes, quando a gente vem falar com a carinha feliz, vocês acham que aquilo ali está no paraíso. Mas vocês não sabem as angústias que nós temos suportado. Mas com a renúncia, com a alegria, porque é da lei. Você não foi escolhido porque você é um capacitado. Você será capacitado em função das suas próprias escolhas. Então os amigos espirituais trabalham com aqueles que buscam. Porque aqueles que não estão interessados é um investimento vazio. Eles têm o amparo sempre. E muitas vezes nós estamos preocupados, nossa, o que eu vou fazer por ele? Amigo, as suas ações são infrutíferas. A sua condição moral não te dá ensejo de atingir a outra criatura. Aquilo ali vai ter que ser um processo bem diferente daquilo que nós entendemos. Muitas vezes através do sofrimento. Mas é necessário. Quando nós nos encontramos aqui, é porque nós estamos falando para misericórdia. Fala, Senhor, não estou querendo sofrimento na minha vida, não. Estou querendo esclarecimento. Por isso é que doutrina espírita não se impõe, se propõe. É você com você mesmo. Você quer realmente mudar a sua trajetória? Invista em você. Você é o que tem de melhor no mundo hoje para a ação de Deus na vida do outro, na vida do próximo. O problema é acreditar nisso. Mas eu não tenho virtudes. Mas isso é um problema do tempo. Nós não nascemos virtuosos. Nós fomos criados simples e ignorantes. As virtudes nós estamos construindo com os nossos deslizes, com os nossos erros, com os nossos equívocos. Se você não tem noção do que é ruim, dificilmente você vai conseguir mudar. Você está bem com o que você tem. Então, quem é que vai te fazer mudar? Você está bem. Você está envolvido emocionalmente com as suas dificuldades. Quem é que vai falar com você? Nossa, não é possível que você não está vendo. É possível que eu não estou vendo. É possível. É lógico. A minha lógica não é a sua lógica. Então a gente fica sofrendo em função da nossa lógica. A sua lógica não é a lógica do mundo. Sua lógica é sua. Você criou, você construiu. Então isso é o resultado. Então por que você pensa assim? Porque você construiu essa linha de raciocínio. E aí Pedro fala que a interpretação é por conta de cada um. Então nós temos essa responsabilidade de construção. O que você ouviu, interprete e trabalhe na sua vida. Não imponha na vida alheia. Isso é para você, isso é íntimo. Então uma reunião como essa é de mudança íntima. Mas Augusto, eu acredito que eu não tenha condição de mudar. Eu também acredito nisso, por isso eu estou aqui. Porque a soma de todos transforma a nossa intimidade. As nossas dificuldades mais íntimas são transformadas neste ambiente. E aí nós vamos aprender que toda e qualquer dificuldade estabelece em nós uma oportunidade de mudança para o melhor. Está difícil para você? É o seu grande momento. Prepare-se, porque coisas melhores estão vindo. E é difícil entender esse processo. Geralmente a gente acredita no pior. Então, você já projeta algo muito pior. Pô, mas você está enfrentando a crise. Depois da crise vem sempre a bonança. Depois da tempestade vem o momento de calmaria. Mas é difícil entender isso, né? Fica à vontade, Marco. Ó, né? E tem uma outra aqui, o caminho é feito por quê? Como é que é feito o caminho do inferno, gente? De boas, né? Nós estamos lotados de boas intenções, olha a gente aqui. Mas o inferno está lotado de bem-intencionados, que não agiram. Deixaram a oportunidade para depois. Espírita que é reencarnacionista, isso eu vou deixar para depois. Amigo, faz isso não. Você tem o que Deus pode te dar de melhor, que é o momento, o presente. Então transforme-se. Mas é desafio, sempre desafio. Porque até entender que está no erro leva um tempo. E o pior, e quando nós trabalhamos em nos martirizar com os erros do passado? Aí você vem para cá, começa a fazer reflexão do seu passado e abaixa a cabeça e fala, nossa senhora, eu só fiz besteira, mas você não tinha conhecimento
Você não tinha consciência que você tem hoje. Você fez o que você achava que está certo e eu tenho que te aplaudir. Você está de parabéns. Olha onde você chegou. Com um monte de besteira que você fez. E aí eu tenho que falar para você, da agora para frente, amiga, é só alegria. Porque se você conseguiu chegar até aqui, fazendo aquilo que você fez, né, imagina a força que você não tem quando você mudar o seu rumo. Então, quando Paulo faz a sua transformação, o que ele estava fazendo até aquele momento era perseguição. Ele mandava era matar. Ele autorizava. Quando ele percebe e, né, fala, opa, vou me transformar. E ele fala que ele ainda tinha um espinho na carne que o provocava sempre. Nós vamos ter as dificuldades inerentes às nossas inclinações. Então, opa, né? Por quê? Vai dosando a intensidade das suas ações. Mas não abaixe a cabeça para nada, nada. Dificuldade, cabeça erguida para você visualizar a saída. Se você abaixar a cabeça, você se entrega. Então, o bem de todos, você tem que estar incluída nesse bem. Você tem que estar incluído nisso. Porque se você estiver olhando só o bem do outro, você está fugindo das suas complicações. O maior interessado no bem é você. Mas aí, Emmanuel fala, cuidado para o seu bem não ser egoístico. Mas você também faz parte do todo. Nós aqui somos um todo. Cada um é um que está somando. A soma de nós todos é diferente demais da conta de particularidades. Então, quando os amigos espirituais vêm trabalhar no bem comum com as nossas energias, eles estão pouco preocupados com as suas mazelas, com as suas dificuldades. Isso é um problema seu. Eu vou pegar o que você tem de melhor aqui agora porque eu tenho que auxiliar. E muitas vezes as energias estão indo lá para as nossas casas. Solucionar questões que nós estamos, né, sem condição de entender. E muitas vezes perdemos até a noite de sono. Porque falta fé. Não falta sono, não. Falta fé. O que você não deu conta, entrega para Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui para frente, seja o que Deus quiser. E nós que já conhecemos a ação da misericórdia, nós não estamos querendo a ação da misericórdia na nossa vida. Nós estamos querendo providência. Porque a providência é o resultado das nossas ações. Deus provê, Deus proverá. Então, por que o medo? Porque nós somos o resultado. Então, aqui, né, até chegar aqui, teve que fazer muito medo na gente. Olha, né, se você sair, o homem do saco vai te pegar. Porque se não criasse o homem do saco, você ia sair. E muitas vezes não voltava mais, porque era a oportunidade que você tinha para fugir daquele ambiente. Fica à vontade. A dificuldade que impulsiona as coisas na vida, né? É a mesma coisa. Meu professor estava brincando com a gente, né? Todas as dificuldades, um artista ou alguém, falou assim, isso é difícil de fazer, vou mudar isso aí. Igual ele fica brincando, antigamente era manivela no carro, todo motor de arranque esse trem, quebrava o braço e tal. Ô Marcos, e olha para você ver a profundidade disso que você está falando, né? Nós podemos entender na atualidade que nós temos que ter muito cuidado com o comodismo. O que te dá comodidade pode te deixar frouxo, né? Pode te deixar à vontade. Ah, tá bom, tá cômodo, né? Então você não busca melhorar-se. Por isso é que é muito complicado você lidar com as suas inclinações, com as suas tendências. Por quê? Porque a vida nos oferece emoções muito, né, palpitantes, elas batem na gente de uma maneira muito intensa. Então as nossas emoções são emoções vivas, que muitas vezes mudam a direção do nosso querer. Porque os amigos espirituais falam conosco que nós ainda não temos condição de sentir o que o plano espiritual nos oferece em plenitude. Nós sentimos parcelas. Por isso que você não consegue explicar para alguém por que você vem aqui. E abre mão de algumas coisas. Você abre mão de dormir. E aí você fala para mim, Augusto, mas eu não gosto de dormir. Mas você é exceção, amigo. Você é exceção à regra.
Porque a grande maioria adora. Porque dormir é algo que te dá prazer. Por isso é que quando você acorda, você vira para o canto e fala, vou dormir mais 2 minutos. Qual é a diferença que 2 minutos vai fazer na sua vida? Meu filho é 2 minutos quase que 10 vezes. Agora eu vou fazer a prece. E aí como é que eu vou sacudir se ele está fazendo prece? Assim? Então ele cria estratégias para ficar os 2 minutos dele lá. Espera aí, papai, estou fazendo prece. Só se ele está no plano espiritual, porque ali naquele corpinho ali, né, você tem que sacudir. Então a gente vai entendendo que as nossas percepções espirituais são sutis. E aí você vai chegar na sua casa e alguém te pergunta, mas você foi para lá hoje? E aí você quer explicar para uma pessoa que está mais interessada com o que, né, as emoções, as sensações materiais estão fornecendo do que você que está buscando sentir algo diferente. Isso é mediunidade. É você conseguir respirar um ar diferente aqui. Nossa, né? Engraçado, eu senti um negócio diferente. Você não tem como explicar, porque os seus 5 sentidos ainda estão viciados. Nós que já estamos militando há algum tempo em doutrina espírita, nós nos esforçamos para entender mediunidade de uma maneira mais abrangente. Porque você desenvolve mediunidade na sua casa. Aqui é desenvolvimento de mediunidade. As suas percepções estão se abrindo. Você tem que entender isso. O seu amigo espiritual começa a fazer um canal direto com você. Ele começa a falar muito mais com você do que antes. Não que ele não falava, mas que você não percebia. E aí você começa, engraçado, né? Agora eu estou percebendo algumas coisas. O negócio deu errado, você sabia que ia dar errado antes de sair de casa. Ele falou com você, não vai não. E aí você fala assim, bobagem. E aí, paf, deu errado. Vai fazer um negócio, né? A vozinha lá no fundo, isso não é muito bom. E você faz. E o negócio não fica do jeito que você gostaria que ficasse. E aí você pensa, meu Deus do céu, eu ouvi alguma coisa lá atrás, mas você ainda não está preparado a viver, né, em um mundo compartilhado. Por quê? Porque nós separamos o mundo espiritual do mundo físico. Não existe separação. Na sua casa tem espíritos, na rua tem espíritos, no seu trabalho tem espíritos. E você, com a sua capacidade, escolhe as suas companhias. Não só as físicas, mas também as espirituais. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição 21, dever. E por que a gente fala do dever? Porque para fazer o bem, nós temos que entender que existem algumas situações que nós somos os responsáveis, outras não. E Emmanuel fala o seguinte, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Pode ser que você já implementou na sua vida o dever de estar no domingo aqui. Pode ser. Pode ser que você hoje é um convidado. Então, alguém te convidou e você está aqui. Pode ser que quem te convidou já fez para ele um dever. A gente percebe que o dever não se impõe de fora para dentro, mas se impõe de dentro para fora. Você é que determina para você os seus deveres. Mas são deveres íntimos, particulares. Porque nós temos deveres sociais, nós temos deveres familiares, assim? A lei nos impõe. Você vai casar, prepare-se, porque você tem deveres sociais a cumprir com o seu casamento. Inclusive, manutenção da família. Você vai trabalhar. Lá onde você vai trabalhar, existem alguns deveres que você tem que cumprir. Augusto, mas eu sou empresário, eu sou o dono do meu negócio. Olha, não se iluda. Se você não cumprir os deveres
no mínimo, tributários, você pode se dar mal. Inclusive, arranjar complicações penais para você responder, em função do descumprimento de deveres que você nem sabia, porque você se meteu a fazer algo que você não tinha competência. E no desenvolver da sua atividade, você não quis buscar as competências, desenvolver as competências. Ser incompetente, gente, não é doença, não. Todos nós somos incompetentes em algum momento da nossa vida. Eu era totalmente incompetente para ser pai até que meu filho nasce, até que as minhas filhas nascem. Aí eu vou desenvolvendo as competências. São as melhores? Não, são as que eu dou conta. Você é incompetente para ser marido até que você se casa. Porque aí você vai desenvolvendo as competências. Por isso é que muitas vezes nós entramos em choque. Quem te ensinou a ser marido? Ninguém. Muitas vezes você está visualizando algo que deu errado, mas como tem, né, a aparência de que deu certo, você vai imitando e acaba se dando mal. Por quê? Muitas vezes o que você tem de lembrança é o convívio do pai e da mãe, né, de amigos, porque nós adoramos imitar os outros. Então, assim, nossa, né, olha como é que eles andam juntinho, né? Você não sabe a luta para andar juntinho daquele jeito, né? Firma o passo, hein? Nós vamos entrar lá agora. Agora carinha para foto, né? Assim? E aí vai lá você de mãozinha dada. Por quê? Porque são desafios que você tem que vencer. Na hora que você entra para dentro de casa, né? Por isso é que quando você estiver namorando, né? Não chama seu amor de ursinho, né? Gatinho, não. Porque esse bicho vai se transformar. E aí nos 20 anos, você já não vai mais chamar de ursinho, gatinho. Aí vai ser negócio diferente, vai ser bicho diferente. Então, né, ou chama pelo nome, né? Nem amorzinho não é bom chamar, porque depois, se você esquecer e não chamar mais de amorzinho, a pessoa já identifica que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a nossa interpretação é de acordo com o nosso momento atual. Você mirou em algo lindo, maravilhoso. Gente, o pai é o super-homem do filho, até 12, 13 anos. Depois que o cara entra com 17, 18, ele começa a desafiar. Porque são valores diferentes. Quem ensina isso pra gente? A vida. Seu filho começa a ficar arrogante, agressivo, e você acha que o problema está com ele. Não, o problema está com você. Porque são valores que ele não entendeu, ele captou e não entendeu. Nós temos que instruir, sempre. Não é difícil. Aí, como é que você zela pelo bem de todos, né? Se você tem tendências de puxar para um lado daquele que você, né, acredita que é o mais necessitado, não identificou a necessidade do outro, faz das suas carências. Nós temos a carência na nossa existência. E nós não sabemos de onde vem. Por quê? Quando nós somos criados de Deus. Então essa carência é inata. Nós temos que solucioná-las como? Vivendo e entendendo. Vai ter momentos que você vai se sentir só. Ah, mas quem nunca sentiu isso? Prepare-se. Seu momento está chegando por aí. Um monte de amigos e você na solidão natural. E aí a gente vê, né, o conflito dos artistas, porque você fala para multidões, terminou o seu show, você vai para o seu camarim, para o seu quarto sozinho, você e os seus conflitos, e aí a gente acredita que o cara não tem conflito. Né? Aí a gente fala para 150 pessoas hoje, aí quando você vai ver o seu vídeo na internet, mais 600 já viram esse vídeo, mais 300 pessoas, aí você imagina. Né? E aí a pessoa vê você falando e acredita que é uma coisa que não existe. Nós estamos vencendo as nossas dificuldades, lentamente. Emmanuel continua. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem as partículas elementares no mundo atômico, obedece a constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Olha Emmanuel falando do corpo e a gente viaja. Então, aqui nós estamos muitas vezes longe do nosso lar. Porém, nós vamos ter que voltar para lá. Que a gente tenha condição de sair daqui potencializado. Não é fácil.
você se manter em sintonia com o alto. Porque você vai sair daqui e as propostas do mundo atual estão ali fora nos esperando. Então, muitas vezes, quando você vem aqui, os amigos espirituais falam, vão dar um passe nele para diminuir a intensidade da matéria no organismo dele, porque você está pensando de maneira materialista. Isso é natural. E aí os amigos espirituais vêm, dão um passe, dão um passe, dão um passe, e aí você consegue a abertura. E aí você se projeta para o futuro. Antigamente isso não existia. Nós não tínhamos essa capacidade de projetar para o futuro, mas é um futuro espiritual. E o medo de morrer? Então, nós vamos sempre tendo essas dificuldades. Uai, né? Eu estou querendo viver, Augusto, é igual, né, os filhos de Adão e Eva. O cara viveu 930 anos. Se bobear, tem espírito aí que tem fé no futuro, que vai viver 930 anos. Ele viveu 130, teve um filho, viveu mais 800. Imagina um negócio desse. E aí o cara está com 92 anos, e, né, oh Senhor, né, mais 6 meses, porque por enquanto nós estamos querendo 20 anos, 10 anos. Então, à medida que passa, você vai valorizando o tempo. Quando você tem 18, você nem pensa que vai morrer. Você pensa que é Highlander, né? É eterno. Aí chega nos 35 com a cabecinha dos 18. Isso é natural. Maturidade não vem por imposição, por viver a vida. Maturidade vem por opção, pessoal. Você vai transformando aquilo que você conhece. Opa, até ontem isso era verdade, hoje não pode ser mais. Até ontem você trocava a sua paz por uma discussão para mostrar que você estava certo. Hoje em dia você vê que isso é besteira. Besteira. Porque o outro, além de te conhecer, ainda está sob a injunção do plano espiritual para tirar a sua paz. Então, o bem de todos, você está incluído. E muitas vezes a sua ação no seu lar é uma ação de responsabilidade. E fazer o bem de todos não é ser o servo da casa, porque isso é um perigo, nós confundirmos, né? E você vai passando por cima das suas qualidades para servir o outro. Se você tem condição de servir de maneira tranquila, sem criar imposição, sem criar constrangimento na sua intimidade, se você está fazendo com alegria, se você arruma a casa com alegria, faz o almoço com alegria, varre o quintal com alegria, faça. Eu vou te pegar um dia, mas por enquanto você está bem longe de mim, porque eu ainda estou custando a cumprir as minhas obrigações com alegria. Porque até para trabalhar de vez em quando você pensa, mas será que meu salário está sendo justo? Então isso é uma descoberta. Aí, faça a sua prece e vai. Não, eu faço porque eu tenho que fazer. Cuidado. Cuidado que isso pode te gerar, né, incômodo. Então faça pelo dever, mas descubra o prazer em cumprir os deveres. Porque Emmanuel está falando com a gente que existem algumas situações que nós devemos. Você não quer ter responsabilidade, né, com os outros. Não assuma compromissos. Viva a sua vida como o Zeca Pagodinho aconselha, né? Deixa a vida te levar. Vida leva você. Porque aí você vive sem responsabilidade. Mas se você se comprometer com alguém, e lembre-se, a aliança é um compromisso, por isso é que chama aliança, né? Você fez uma aliança, você tem compromissos a cumprir. Muitas vezes até indigestos, mas você não pode contar para ninguém. Mas você escolheu, então você cumpre. E aprenda a ter prazer no cumprimento dos seus deveres, porque disso pode nascer uma virtude. Cumprir dever hoje, a pessoa até agradece, fala, nossa, né? O Augusto chegou na hora, como se chegar na hora fosse virtude. Chegar na hora é dever. Ah, pode marcar com o Augusto que o Augusto cumpre, como se cumprir fosse virtude. Cumprir é dever, porque eu não sou obrigado a
prometer. Mas uma vez que eu prometi, eu sou obrigado a cumprir. É o entendimento que vai nos libertar. Lembra lá do Evangelho? Conheça a verdade. Então, se você entender a verdade na sua vida, você está liberto. Gênesis, capítulo 11, Gênesis espiritual, item 26. A encarnação não é, pois, normalmente uma punição para o espírito, como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Você não está aqui cumprindo punição. Nós temos que acabar com isso de uma vez por todas. Você está aqui para ser feliz, no nível de felicidade que a Terra pode te oferecer. Você gosta de viver a vida de maneira à vontade. Seja feliz. Você está sendo feliz assim? Ótimo. Mesmo que os resultados num futuro possam não ser tão bons, mas é o seu momento, você tem o direito. Então a gente vai entendendo a dinâmica da vida. Encarnação é obrigação, mas não é para sofrer. É para você se desenvolver. E vamos ser bem claros, Deus transforma condições em oportunidades. Nós temos que ter a capacidade de visualizar. Então, o Marco falou assim, olha, muitas vezes a dificuldade é para te impulsionar. Você acreditava que estava vivendo o melhor na sua vida. Você perde aquela oportunidade, você não sabe o que está te esperando. O problema é que a nossa fé ainda é vacilante. E em todas as situações, em todas, qualquer, não é só financeira não. Você perdeu o seu filho. Você não perdeu absolutamente nada porque ele nunca foi seu. O seu filho é um filho de Deus, foi criação de Deus. Por que veio na sua vida? Porque você recebeu a outorga para encaminhar. Mas o seu filho também tem uma programação assim como você tem. Então não se apegue demais às coisas que não lhe pertencem. Então o seu filho foi para o plano espiritual e você é incapaz de saber se ele está pior ou melhor do que você poderia fornecer para ele. Então o nosso egoísmo acredita que se tiver comigo está bem. Deixa de ser bobo. Você não sabe o que o plano espiritual tem para nos acolher. Então, preocupa com o que você está fazendo de bom e abre o olho com o que você está fazendo de errado. Porque só depois que você desperta para o lado bom é que você vai ver as besteiras. Enquanto você estiver envolvido lá na sombra, a sombra para você é luz. Quando você entra de susto no escuro, você não enxerga nada. Qual que é a estratégia? Fecha o olho e iguala os ambientes. Depois, abre o olho. E aí você começa a enxergar. Fala, nossa, que milagre. E você começa a enxergar. Então, é assim a nossa condição atual. Muitas vezes nós estamos na sombra e acreditamos que estamos no sol. E aí Jesus fala para a gente, acorda tu que dormes. Não é dormir no sono físico, não. É dormindo acordado. Está com a oportunidade de mudança nas mãos e deixando para depois. Quando você pede paciência, a providência divina promove na sua residência uma dificuldade. Cuidado com o que você está pedindo. Cuidado. Porque aquele que pede, recebe. Não existe paciência de graça. Paciência é desenvolver. Você vai desenvolvendo. Por isso que a pessoa fala, não, perdeu a paciência. Não, você não perde, não. É porque você não tinha ainda o controle sobre as suas ações e achava que era um cara paciente. Muitas vezes até a voz engana, né? Você fala baixinho. Não, porque eu não sei o que aconteceu. Quando explode, sai correndo. Porque se bobear, se tiver no alcance da mão, é perigoso ser alcançado. Então, você vai criando barreiras, uma hora essa contenção não segura e você... Por isso que nós não podemos julgar, né, o outro, a gente não sabe o que levou ele a fazer aquilo. Foi no limite, né? O limite não foi criado para te sacanear. O limite foi criado para que você desenvolva outras estratégias. Nossa, eu estou no meu limite, ótimo. Cria uma estratégia nova e sai daquele ambiente.
Quando a gente vem para cá, nós estamos buscando estratégia nova. Eu já tentei de todas as formas, continua doendo. E aí você vai lá, opa, né? Vou buscar um terapeuta diferente. Aí você busca em Jesus. Chega na sua casa, lê o Evangelho. Não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, não, porque eu sei que tem pessoas aqui que se abrir o Evangelho segundo o Espiritismo na casa dele, dá conflito. Então você pode abrir o Evangelho de Jesus mesmo, boa nova. Pede aos amigos espirituais que te inspire, que te dê condição de entender para aquele momento que você está vivendo. O Evangelho é um livro atemporal. A cada momento da sua vida você lê a mesma mensagem de forma diferente. O seu entendimento é diferente. É a mesmíssima mensagem, mas você é outro. Você não é mais aquela pessoa. Por isso é que a gente vai vivendo. Nossa, mas eu estou ouvindo isso de novo. Olha que maravilha. Né? Porque você já está ouvindo de uma forma diferente. Os amigos espirituais falam assim, à medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. Gente, vamos tentar entender também que quando você estuda a doutrina espírita está falando assim para você, olha, né, o que você está comendo, o que você está bebendo, não é problema nosso, é problema seu. Mas por quê? Porque o seu corpo está submetido a leis que você não foge, tudo bem? É por isso que eles não estão preocupados com o que nós estamos comendo, com o que nós estamos bebendo. Isso é problema nosso, porque você vai arcar com tudo que você está fazendo do seu corpo, da sua vida. Então eles falam com a gente assim, olha, à medida que o espírito progride moralmente, quando você implementa na sua vida nova conduta moral, é praticamente impossível você continuar com os mesmos vícios. O grande problema é que nós estamos dando muito mais atenção aos vícios do que ao condicionamento moral. Quando você se condicionar moralmente a não mais permitir que você faça aquela ação, naturalmente os seus vícios vão perdendo o poder de penetração na sua intimidade. Ele continua. Quer dizer que, subtraindo-se a influência da matéria, depura-se. Você cria um padrão moral diferenciado, você perde aquela vinculação com os seus vícios de maneira natural. Por isso é que os amigos espirituais não estão preocupados com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa vida. Porque eles nos orientam, olha, muda a sua conduta moral e o resto vem por acréscimo. Busca a Deus e o resto acréscimo. Então os amigos espirituais falam assim, olha, muda a sua conduta moral, né? Você já tem condição, você tem consciência. Então quando você fizer alguma coisa e a sua consciência marcar como erro, anota no seu caderno, isso eu tenho que mudar. E deixa próximo de você, porque você cria uma estratégia para não esquecer o que você está querendo. Porque os nossos interesses materiais gritam na nossa intimidade. E os nossos interesses espirituais ficam reservados para o domingo. Aí você fala, opa. E ele continua. Sua vida se espiritualiza. Por isso, nós não conseguimos explicar para ninguém o que é que nos traz aqui. O que é que nós sentimos aqui. Cada um que vai naquela sala ali receber um passe, recebe o passe de uma maneira diferente. Não é o passista diferente, é você, a sua capacidade de retenção. Porque quem trabalha lá dentro da cabine são os amigos espirituais. Os passistas são os instrumentos que o plano espiritual utiliza. Então nós nos oferecemos para o trabalho e eles potencializam as nossas ações, mas vocês é quem fazem essa transformação. Então você tem que entender. Quando você vai para lá, abra o seu coração que o que tem de melhor para você, você vai receber. Mas não é responsabilidade do passista. Não adianta você olhar para a carinha do passista e falar, isso existe, tá bom? Não precisa ficar chateado com isso não. Na hora que você vai lá, eu estou lá em pé na sua frente, lá igual uma múmia, você fala, né?
Isso existe, é natural. É simpatia, antipatia. Isso a gente aprendeu lá no reino mineral, ainda faz parte. Mas eu não fico chateado não, porque você não me fala. Graças a Deus, né? Você leva isso para você, então você está tomando veneno para me matar. Cuidado. E aí ele continua. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades, suas percepções se estendem. Tá bom? Você vai ser capaz de perceber, de sentir coisas que ninguém é capaz de sentir por você. Ninguém. Ninguém. Sua felicidade está em razão do progresso realizado. Você vai ser feliz por opção, e não por adquirir, e não por poder, e não por ter. É por opção. Então é o que ele está falando com a gente. Você é feliz e as pessoas não acreditam. Nossa, mas o cara só toma pancada, só toma pancada. Gente, seguir Jesus não é fácil não. É desafiador. Né? Tem uma passagem que fala, é por isso que você tem tão poucos amigos, Senhor, né? Porque não é fácil. Você acha, agora eu estou te seguindo, mestre. Ah, é? Então, segura. Vou mandar para você aquele filho que eu estou aqui, 300 anos segurando e ninguém quis. Você vai me seguir, toma ele na sua família. Você vai e recebe. Você que está próximo de casar, né? Assim, você vai me seguir? Então toma essa esposa. E aí, toma esse marido, né? Aí você fala, só entrando para a doutrina espírita, aí vem os dois para entender. Nós somos um projeto de Deus, sabe? Não queira transformar a pessoa que está com você, que você fala que ama, no objeto do seu desejo, não, que não vai funcionar. Nós somos falíveis. Nós temos flutuações. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal. Faz parte. E a hora que a gente está mal é a hora que a gente tem que internalizar a fé que nós temos. Mas faz parte. Mas, como age em virtude do seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu adiantamento, prolongar, por conseguinte, a duração de suas encarnações materiais, que se tornam então para ele uma punição, uma vez que, por sua falta, permaneceu nas classes inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende de si, depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho e depuração de si mesmo a duração do período de encarnação. A gente vai percebendo que quando ele fala que depende de si mesmo o trabalho, muito cuidado, que somente o trabalho não depura o espírito. Trabalhar na caridade é uma possibilidade, mas a depuração vem do seu esforço em controlar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então a gente vai percebendo a sutilidade das informações. E aí você hoje pode pensar em tudo que seu pai fez para você de ruim, e que muitas vezes a culpa do seu fracasso hoje está depositada na conta do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, não sei de quem que está lá no seu passado, e você hoje está tendo uma oportunidade como essa, e você pensa lá no seu pai, na sua mãe, em quem te trouxe até aqui, se ele teve essa oportunidade que você está tendo, de libertação. Então vamos um pouquinho mais longe, vamos pensar nos nossos avós, que muitas vezes não tinham nem dentro de casa a orientação. E nós estamos tentando tirar das nossas costas as responsabilidades pelas nossas transformações. Meu pai, o meu avô, o meu vizinho, o meu marido, o meu cachorro, a minha esposa, são instrumentos de Deus para o meu aprimoramento e não para o meu deleite. Quem casou acreditando que a esposa e o marido vai proporcionar só coisas boas, cuidado. Porque a sua esposa também está num caminho de depuração, o seu marido também está num caminho. Por isso é que quando nós nos reunimos, nós temos o equilíbrio. Quando um desequilibra, o outro entende. Mas muitas vezes mantenha a distância de segurança. Entra em prece, não debata. Você está tentando apagar a fogueira jogando gasolina. O outro tem o direito de se exaltar. Então, muitas vezes, a gente falta um pouquinho só de entendimento. O que é o bem de todos?
é todos terem uma capacidade de conviver de uma maneira harmônica. Não tem nada a ver com felicidade. Você está bem comendo o que você come. Você não é juiz da comida do outro. Seu amor adora tomar uma Coca-Colazinha, né? 2 litrinhos na hora do almoço. E quem está morrendo é você, de raiva porque ele está tomando, você sabendo que ele está julgando a saúde dele. Ele vai viver 100 anos e você vive 70. Porque a Coca-Cola fez mal para você e não para ele. Porque o organismo dele é durão, né? É a mesma coisa de nada, aquilo ali faz o papel saneador no organismo dele. Mas como você está mais sutilizado, você está morrendo, né, de raiva. Então é entender, o que o outro faz da vida dele não é problema seu. Você não é tutor da vida alheia, você é tutor da sua própria vida. Por isso é que ser felicidade é uma proposta íntima, sabe? E aí eu posso revelar para vocês, eu saindo de um encontro, a minha esposa estava ouvindo eu falar, e eu falei para as pessoas que estavam me ouvindo, gente, eu sou feliz com o que eu tenho. A vida é maravilhosa para mim. E eu estou falando de novo para vocês, eu estou confessando para vocês, a vida é maravilhosa para mim. Entendam, eu tenho problemas para solucionar. Mas os problemas da minha vida não são maiores que a minha capacidade. Nem os que estão com vocês. E ao sair, quando a gente estava no carro, a sós, a minha esposa falou assim, por que você falou que a vida é maravilhosa? E eu falei para ela, porque a vida para mim é maravilhosa. Ela falou assim, mas por quê? E aí como é que eu explico para minha esposa que está vivendo comigo? Porém, viver comigo não é viver a minha vida. Não confunda. Viver com seu marido, com seus filhos, os seus filhos não vivem a sua vida. Os seus filhos vivem a vida que eles dão conta. E ela falou comigo, mas é muito perigoso você falar isso para as pessoas. Eu falei, quando for perigoso, eu falo para as pessoas que a vida é maravilhosa para mim, eu desisto de falar para as pessoas. Porque a única mensagem que eu posso falar para vocês é, vale a pena viver. Viver é algo maravilhoso. E quando você se dispõe a abrir mão de pequenas coisas para o outro ser feliz, não tem dinheiro que pague isso para você. Porque você vai ver que você não fez absolutamente nada. E o resultado disso é maravilhoso. Você, daqui a algum tempo, vai olhar para trás e vai se orgulhar daquilo que você é. Porque, por enquanto, você ainda está com medo dos seus erros. Não se intimide. Se você conseguiu chegar até aqui, o que está te esperando no futuro é muito melhor. Não desista, nunca, e nem permita que ninguém faça com que você desista. É o que eu tenho para hoje. Agradeço a vocês pela presença. Vamos fazer a nossa prece, unindo-nos novamente. Esse é o seu momento particular. Peça para Deus aquilo que você veio buscar, aquilo que você acredita que você merece. Quem vai avaliar se você merece ou não, não é você. Não se meta a besta. Deixa para Deus avaliar. Ele é o dono do mundo. Se ele achar que você tem condição de administrar, ele vai te dar. Porque ele pode. Então não fica, não sei se eu tenho mérito. Isso não é para nós avaliarmos, não. Jesus falou assim, peça. Então vamos pedir, tá bom? Peça o que você veio buscar, que com certeza você vai, no mínimo, receber uma resposta. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, com os corações agradecidos por este momento, ímpar, Senhor, em nossas vidas, nós queremos te rogar. A nossa rogativa, mestre amigo, se faz no campo íntimo, particular, personalíssimo. E muitas vezes, Senhor, são desejos que ainda não podemos revelar em função das nossas atividades. Nós te rogamos, Senhor, o amparo para que saibamos desejar o que é bom, para que saibamos, Senhor, abrir mão daquilo que nos é prejudicial. Que tenhamos, Senhor, condições de discernir
umas e outras. Nós te rogamos, mestre amigo, o amparo para a semana que se inicia, agradecendo, mestre amigo, a semana que se encerra. Que a casa que nos acolhe também receba e permaneça com estas vibrações que nos envolvem a todos nestes momentos. E que tenhamos, mestre amigo, a coragem de te representar onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.